nós vimos que arranjos de portas OR, NOT e AND podem produzir circuitos que fazem transformações de informação muito úteis, como somas ou comparações. E para produzir esses circuitos, nós vimos que se a gente tiver poucas variáveis de entrada, a gente consegue sintetizá-los a partir de sua tabela da verdade. Quando eles tiverem muitas bits de entrada, como a soma de duas parcelas de 32 bits, em alguns casos, como esse da soma ou da comparação, a gente consegue seguir uma lógica algorítmica que nos leva a resultados interessantes também. Mas como que a gente faz para somar, digamos, 5 milhões de parcelas de 32 bits cada um? É isso que a gente espera de um computador, que ele seja capaz de fazer isso. Fazer circuitos combinatórios para isso não é viável. O circuito sequencial mais básico a gente chama de flip-flop. E a gente sempre começa pelos casos mais simples, né? E um flip-flop é uma memória capaz de armazenar um único bit. Aqui está um diagrama de um flip-flop. Existem flip-flops de diversos tipos. Nós aqui veremos um tipo só, que é o tipo D. Tipo D porque ele guarda um dado. Aqui está um flip-flop da biblioteca do Logisim. Ele tem o bit armazenado, fica armazenado aqui. Ele mostra esse bit armazenado através dessa saída aqui. Ele mostra também o complemento, que pode ser útil em alguns circuitos. Você economiza uma porta NOT. Além disso, as entradas dele são essas duas aqui, as principais. Tem outras 3 entradas aqui que eu falaria delas depois. Mas essas duas aqui são as principais. Porque é o seguinte, o clock, essa entrada de clock aqui chama-se clock porque em geral a gente utiliza um certo instante do tempo para amostrar o que está aqui aplicado nessa entrada D. Então, exatamente, esse clock poderia ser chamado click, certo? Porque essa entrada D, de dado, né, que é o que justifica o nome do tipo do flip-flop, ela é fotografada no instante em que esse clock aqui muda de 0 para 1. Deixa eu mostrar o circuito aqui para vocês que vai ficar melhor. Bom, está aqui o flip-flop tipo D. No caso aqui, ele está armazenando 0, tá bom? Tem as entradas clock, D, tá bom? Essa preset, clear e enable. Esse enable aqui tem que estar sempre em 1. Então, por isso que eu vou passar aqui para 1. Então, se eu mexer aqui nessa entrada D, do jeito que está aqui, não acontece nada. Bom, ele continua guardando o 0 que ele veio com ele. Bom, mas no instante em que o clock passa de 0 para 1, é o clique da máquina fotográfica, tá bom? Ele faz clique e copia a entrada. Enquanto o clock está em 1, você pode mexer aqui à vontade também que não acontece nada. Na hora que o clock passa para 0, também não acontece nada. É na subida do clock, tá bom? Na borda de subida do clock que ele copia a entrada. A entrada agora está 0, né? O bit armazenado é 1. Mas então na subida do clock, aqui, ele passou de 0 para 1. Esses outros bits, esses outros pinos aqui, são para impor, o que é muito útil. Você tem horas que você quer que ele esqueça o passado dele, né? Porque de certa maneira o flip-flop guarda um pouco da história pregressa dele, né? Então às vezes você quer que ele esqueça, quer forçar, por exemplo, que ele fique em 1. Aí você aperta esse 0 aqui. Então, independente da situação, se estiver acontecendo, ele passa para 1. Ou então você pode precisar desse pino aqui, quando você quiser impor o estado de 0, impor que o bit armazenado seja igual a 0, a gente faz isso daqui, tá bom? Passa para 1, esse clear aqui. Bom, esses dois aqui, se estiverem os dois apertados em 1 ao mesmo tempo, dá algum problema, isso não é uma coisa correta não. Aqui nós temos uma outra forma de enxergar o comportamento do flip-flop, tá, que a gente chama de uma carta de tempo. Bom, nós pegamos aqui a entrada clock, a entrada D e a saída Q, que é igual ao bit armazenado. Então, vejam vocês, a entrada D, o clock está em 0. A entrada D e a saída, o bit armazenado inicialmente é 0. A entrada D passa para 1, passa para 0, passa para 1, não acontece nada aqui com a saída. É só na borda de subida, ou seja, quando o clock passa de 0 para 1, que o flip-flop copia a entrada, ou seja, a entrada D. Tá? A entrada D aqui está igual a 1, então nesse instante aqui, preciso, a saída passa para 1. Depois,
O clock passa para 0, não acontece nada com o bit armazenado. A entrada D passa para 0, passa para 1, passa para 0, até aqui não aconteceu nada. Ou seja, só acontecem coisas com o clique da máquina fotográfica, que a entrada é fotografada. Então, aqui a gente tem uma subida do clock de 0 para 1 e, portanto, o bit armazenado vai ser a cópia da entrada, que no instante aqui é 0. Então, é por isso que essa saída aqui passa para 0. Pois o resto aqui, como não tem subidas do clock, não acontece mais nada. A gente tem, muitas vezes, interesse em ter diversos flip-flops com uma missão em comum. Então, a gente chama isso de um registrador. Esse aqui é um registrador. A gente chama os registradores, dá nome para os registradores conforme a função que a gente quer para eles. Esse aqui é um exemplo de um registrador de dados de 4 bits, ou seja, ele tem 4 flip-flops. Ele tem, então, um único clock que aciona os 4 flip-flops. Ele tem, então, 4 entradas, tá bom? De 1 bit cada uma ligada a um desses flip-flops, e tem 4 saídas. Tem ainda um pino de reset aqui que serve para impor exatamente um estado igual a 0 em todos os bits. Esse aqui, então, é o circuito do Logic com o registrador de 4 bits. Então, vejam vocês que ele está com todos os flip-flops iguais a 0. Se eu for mexendo, o comportamento dele, gente, é idêntico ao de um flip-flop, só que ele armazena 4 bits. Então, vejam vocês, estou mexendo aqui na entrada de dados, não acontece nada com as saídas. Estão aqui, com as saídas. Mexi aqui, abaixei, não acontece nada. Na subida do clock, que comanda os 4 flip-flops, ele copia a entrada. Enquanto o clock está em 1, você pode mexer aqui, mexer aqui, mexer aqui, não acontece nada com as saídas aqui, com os bits armazenados. O clock passa para 0, também não acontece nada. Quando o clock vai de 0 para 1, ele copia as entradas. Bom, ou seja, então, agora, como eu acabei de passar de 0 para 1, as saídas aqui são iguais, sempre iguais aos bits armazenados. Os bits armazenados estão iguais à entrada. Depois disso, eu posso mexer aqui que não acontece nada. E o que pode acontecer? De vez em quando, eu quero que ele esqueça tudo. Então, passa para 0. Então, eu passo esse bit aqui para 1. Bom, e aquele pino especial que eu comentei com vocês. Bom, Logic oferece, numa biblioteca chamada memória, tá bom? É daqui que eu tirei o flip-flop, aliás. Tá, ele oferece registradores. Tá bom? Aqui, tá bom? Aqui nesse ponto aqui. Isso aqui, você clica aqui, arrasta para cá e você vai obter uma coisa como essas aqui. Ele se caracteriza por quê? Você pode dizer quantos bits de dados você quer, a gente chama isso de largura de dados. Né? Então, no caso aqui, são 8 bits. E ele mostra também, o elemento gráfico aqui do Logic, do diagrama, ele mostra o valor armazenado em hexadecimal. O que é hexadecimal, gente? É o que eu vou mostrar agora aqui, tá bom? É uma notação posicional também, só que a base é 16. Se a base é 16, a gente precisa de algarismos correspondentes aos números de 0 a 15, né? Que é 16 menos 1, assim como é de 0 a 9 para a base 10, como de 0 a 1 para a base 2. Para a base 16, a gente precisa de algarismos para designar os números de 0 até 15. E a convenção utilizada é essa daqui. Vai de 0 a 9, são os mesmos, tá? da notação decimal, e depois de 10 em diante é A, B, C, D, E, F. Bom, ou seja, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. O que quer dizer, então, esse número aqui? 7A5C, isso aqui é 7, né, vezes 16 elevado ao cubo, mais A é o quê? 10, tá bom? Mais 10 vezes 16 ao quadrado, mais 5 vezes 16 elevado a 1, mais C, né, C é 12, 12 vezes 16 a 0, que dá esse número aqui. Bom, para que eu preciso de notação hexadecimal? Então, na verdade, é para a gente escrever números binários e ler números, para nós humanos, escrevermos e lermos números binários de um tamanho maiorzinho. Bom, e por que é interessante isso? Porque fica mais compacto. Sim? E a conversão de binário para hexadecimal e de hexadecimal para binário, ela é imediata porque ela é feita de 4 em 4 bits. Dessa forma aqui, eu converto esse número aqui em binário para esse daqui em hexadecimal de uma forma muito fácil. Porque eu pego esses 4 bits aqui, isso aqui é 8, mais 4, 12, mais 1, 13. 10, 11, 12, 13. A, B, C, D. Tá bom? Então isso aqui é D. Tá bom? Esses 4 bits aqui são convertidos para D. Depois, esses outros 4 bits aqui para 3.
esses aqui, isso aqui é 10 em binário, tá bom? Para a letra A. Então, ou seja, a conversão é muito fácil, em qualquer um dos dois sentidos. Tá bom? Quando você tem um número hexadecimal, você vai pegando algarismo por algarismo, tá bom? E convertendo para essa notação. O Logicsim oferece uma ferramenta muito interessante para a gente simplificar o desenho de diagramas, que é ter cabos que têm largura de dados. Esses dois diagramas aqui, por exemplo, são equivalentes. Aqui, ó, nós temos 4 flip-flops. Aqui você tem um registrador de 4 bits aqui, tá bom? Formado pelos 4 flip-flops com 4 entradas aqui, cada uma de 1 bit. Tá bom? Eles se comunicam com outro registrador de 4 bits também, composto por 4 flip-flops, tá bom? Com a entrada ligada à saída desse outro registrador aqui, bit por bit, né? E com um outro botão de clock independente aqui para os 4 flip-flops. Bom, a gente pode desenhar isso daqui dessa seguinte forma aqui, tá bom? Ao invés de 4 entradas de 1 bit, uma entrada de 4 bits. O que significa? Que esse cabo aqui, gente, ele não aparenta, não, mas ele é mais gordinho, tá bom? Ou seja, ele é composto por 4 fios, tá? Mas só que fica escondido no diagrama, a gente não mostra isso. Aqui a gente tem um registrador de 4 bits, que está armazenando, no caso aqui, A, tá certo? Que foi a entrada que está aqui, 10, né? Isso aqui é 10 em binário, então é A em hexadecimal. Bom, aqui tem outro registrador de 4 bits, né? E com uma saída de 4 bits. Né? Esse aqui, gente, ele é muito mais legível para nós. Tá? É aquilo que eu vou repetir exaustivamente durante esse curso aqui. Né? Artefatos computacionais, a gente pensa que é coisa para a máquina entender, não é não, gente, é coisa para humanos entender. Então a gente confia num circuito porque a gente compreende aquele circuito. Então esse daqui, gente, ele é muito mais legível do que esse daqui. Sabe? Porque esse daqui você teria para saber que eles são, aqui é um registrador de 4 bits, aqui é outro, e que eles se comunicam diretamente, a saída de uma é a entrada do outro, você tem que sair conferindo ligação por ligação nesse daqui. Então esse daqui é muito mais prático, muito mais compreensível. Bom, quando a gente mexe com cabos, a gente precisa de vez em quando, você tem aqui uma entrada de 8 bits, né, e que você quer dividir. Então a gente usa esse componente aqui, ó, que é um distribuidor, um splitter em inglês, né, que você tem naquela seção de atributos do Logicsim, que eu vou mostrar agora mesmo para vocês. Tá? Você tem uma série de atributos aqui. O primeiro deles tem uma tradução errada, que está falando largura em bits da saída. Aqui são 3 ramos de saída, tá bom? Que é um ramo que vai para cima, o outro vem para o meio, o outro vem para cá. Então, você pode escolher quantos ramos de saída que você quer. Aqui é a largura em bits da entrada, tá bom? Que é isso mesmo que aqui a tradução está correta. Tá bom? Então isso aqui quer dizer, então você tem 8 bits. E aqui, ó, embaixo, aqui você vai atribuindo ligações. Então o bit 0 da entrada, aqui, ó, por exemplo, aqui nessa primeira parte aqui, o bit 0, o 1 e o 2 estão todos ligados à saída, ao ramo de cima aqui. Bom? O bit 3 e o 4 estão ligados ao ramo do meio, e esses outros bits aqui estão ligados aqui ao ramo de baixo. Vou mostrar o circuito aqui para vocês, pode ficar mais claro. Tá aqui, quando eu clico aqui, eu vejo aqui os atributos dele aqui. Então, a gente percebe aqui que o bit 0 é aquela mesma configuração que estava lá em cima. Então, vamos ver isso aqui funcionando. Vamos passar aqui para o modo de simulação. Então, esse bit aqui está ligado, então, aqui nessa saída. Esse aqui também nessa saída. Tá bom? E esse também. Já esse daqui está ligado nessa daqui. Esse nessa. E os 3 últimos aqui na saída de baixo, nesse ramo de baixo aqui. E isso pode ser alterado. A gente pode, em vez de fazer uma saída bonitinha assim, eu posso pegar, por exemplo, esse bit aqui e colocá-lo lá para baixo. Aqui, o que significa aqui? O Logicsim te avisa que está com incompatibilidade de largura de pinos, tá bom? Aqui você tem estão saindo 2 cabos aqui, e aqui saindo 3. Mas para consertar isso aqui, eu vou pegar um daqueles que estava embaixo e vou passar para cima. Então agora vai ficar certinho. Então, vamos voltar aqui para o modo de simulação.
Então agora aqui, quando eu altero esse bit, eu estou alterando aqui. Esse daqui também aqui. Já esse daqui eu vou alterar aqui devido àquela alteração no cabeamento que a gente fez. Tá bom, gente? Então é isso. Ou seja, a partir do splitter você tem uma entrada conjunta de um tanto de bits que você depois distribui por suas saídas da maneira que te for mais conveniente.